Bom dia, queridos irmãos e amigos. Bem-vindos à casa do Senhor. E vamos orar. Senhor, muito obrigado por podermos estar aqui neste lugar hoje, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para a estudar, Senhor. E obrigado por este privilégio, Senhor, de poder ter estudado e preparado este pequeno estudo para trazer à Tua Igreja, Senhor. Queremos-te pedir, Senhor, que purifiques os meus lábios, Senhor, para que aquilo que aqui seja dito venha apenas e só de Ti, Senhor, e seja simples e unicamente para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queria falar-vos esta manhã de mudança de vida. Queria falar-vos, porque vocês já sabem quem é o único que pode mudar a vida de cada um de nós. Já sabemos quem é o único que pode mudar a vida de cada um de nós. Sabemos? Quem é? Digam-me lá já agora. Jesus. Jesus é realmente o único que pode, num simples clique, mudar a vida de cada um de nós. Mas a minha questão esta manhã é: quem é que tem direito a que Jesus mude a sua vida? Quem é que tem direito a que Jesus mude a história da sua vida? Os irmãos sabem me responder também? Jesus escolheu-me a mim e aqui ao irmão pastor e mais 2 ou 3? Todos. Jesus veio para todos e está disposto e disponível, mediante algumas situações, a mudar a vida de cada um. Portanto, todos têm direito a mudar a sua vida. Aqueles que sofrem, e acreditem, irmãos, que há muita gente por este mundo fora que gostaria e queria mudar a sua vida. Há muitos que sofrem porque estão com problemas financeiros, neste momento. Há quem sofra com problemas nos relacionamentos. Há quem sofra com dificuldades no emprego. Há quem sofra, como ainda agora vimos aqui esta manhã, através do nosso irmão pastor, pelas tentações de Satanás, através da doença no seu corpo. Há quem sofra porque simples e unicamente não se conseguiu ainda encontrar consigo próprio e, portanto, nem sequer sabe muito bem o que está aqui a fazer e não conseguem preencher aquele vazio que continua a teimar em fazer parte da sua vida. Só que grande parte destas pessoas que querem efetuar esta mudança sofrem de um problema muito grave que certamente nós também já sofremos. Conheço alguns amigos meus que têm problemas, dificuldades em termos de respiração, problemas pulmonares, e queriam deixar de fumar. E então eles dizem que na realidade vão deixar de fumar. Mas quando? Amanhã. Hoje ainda vou fumar mais 2 cigarros. Só vou deixar de fumar amanhã. Depois há aqueles que começam a olhar-se ao espelho e a dizer: epá, esta roupa já não me serve. Este casaco já não me aperta. Estou a ficar gordo. Tenho que ir para o ginásio. Tenho de começar a fazer exercício físico. Quando? Amanhã. Porque hoje ainda temos aqui um petisco de categoria. Depois há aqueles que dizem assim: epá, tenho de começar a fazer dieta. E a minha esposa já me ouviu dizer isto tantas vezes. Dieta, regime. Quando? A partir de segunda-feira. Da próxima segunda-feira. Depois há aqueles que têm ainda dificuldades de emprego. Não consigo arranjar emprego. As pessoas do Instituto de Emprego e Formação Profissional não fazem nada, são uns malandros, nunca mais me arranjam emprego. Mas eu vou começar a procurar, vou começar a fazer uma procura ativa de emprego. Quando? Segunda-feira, porque hoje o tempo está bom, está sol, ainda se está bem aqui para tomar mais um cafezinho. E depois há aqueles que, mesmo sentindo às vezes um vazio enorme na sua vida, pensam e dizem assim: epá, mas já me falaram de Jesus, afinal o tal Jesus que me faz falta, que me pode preencher este vazio, vou procurar esse Jesus. Um dia destes vou à igreja. Quando? Um dia destes. Um dia destes eu hei de passar lá na igreja a ver se encontro este tal Jesus. Ou seja, a maior parte das pessoas querem mudar de vida, querem mudar a história da sua vida, mas não são capazes de tomar uma atitude eficaz, não tomam uma decisão firme, não assumem essa mudança a partir daquele momento.
ou arranjando desculpas atrás de desculpas, para que essa mudança não seja efetiva. Mas, meu irmão, não interessa de onde vimos, nem como vimos, nem em que condições vimos. Porque se tomarmos a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele, na mesma hora, começa a mudar as nossas vidas. Eu gostaria de falar-vos esta manhã de um homem que trazia uma herança terrível atrás de si. De um homem que tinha uma série de dificuldades e uma história de vida terrível, como herança. Mas que a determinado momento da sua vida decidiu mudar a história da sua vida. Vou pedir aos irmãos que abram comigo em 2º livro de Crónicas, capítulo 29. 2º livro de Crónicas, capítulo 29. E vamos ler dos versículos de 1 até 10. 2º livro de Crónicas, capítulo 29, os versículos de 1 até 10. Diz assim a minha tradução. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Até aqui a palavra do Senhor. Este homem era alguém que decidiu mudar a história da sua vida. Os irmãos já repararam que vos estou a falar de Ezequias. Ezequias era um jovem com apenas 25 anos, tal como diz aqui a Escritura. E este Ezequias era filho do rei Acaz. O rei que tinha precedido e do qual ele, neste momento, herdava o trono. E, meus irmãos, não queiram saber, ou se quiserem podem ler o capítulo anterior, não queiram saber quem era e o que fez este rei Acaz. Era realmente um homem mau, mas mesmo muito mau. Se os irmãos lerem o capítulo anterior, veem que tudo o que havia de mal para fazer, este rei Acaz fez. Aliás, se os irmãos pensarem em alguém que conheçam neste momento, pensem em alguém que conheçam que seja mau, que seja reles, que seja do pior. Este rei Acaz era ainda pior do que essa pessoa que os irmãos estão a pensar. Era alguém que criou maus relacionamentos, alguém que se dedicou à idolatria, alguém que dava inclusive presentes aos inimigos para comprar os inimigos de forma a que os inimigos não lhe fizessem mal.
só que os inimigos cada vez carregavam mais no seu povo. Alguém que deu os seus tesouros aos seus inimigos. Alguém que, quando não tinha mais nada para dar, entrou no templo e tudo aquilo que estava consagrado ao Senhor, ele entregou aos seus inimigos. Reparem que Acaz era tão mau, que no capítulo anterior, o versículo 27, diz assim: descansou Acaz com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Era tão mau, que mesmo quando morreu, não o sepultaram nos sepulcros onde estavam os outros reis de Israel. E por norma, quando as pessoas morrem, costumam ser boas. Por muito más que sejam durante a vida, quando morrem, costumam ser boas. Conta-se aquela história de um pastor que estava a celebrar perdoando-me a redundância, um momento fúnebre, e a determinado momento o pastor disse: estamos aqui a celebrar o funeral deste nosso irmão, que era um bom filho, que era um bom homem, que era um bom marido, que era um bom pai. E a determinada altura a viúva que estava sentada ao lado do caixão virou-se para o filho e disse: Zé, vê lá se é o teu pai que está aí, porque eu não conhecia este homem. Certamente o pastor enganou-se no funeral. Mas este Acaz era tão mau, que nem nesse momento ele conseguiu ser bom. E então era alguém que deixou ficar ao seu filho um trono completamente desfeito. Ezequias recebeu um trono que não tinha dinheiro, que não tinha exército, que não tinha família, cujo povo estava com a autoestima completamente em baixo e sem pinga de espiritualidade. Foi este o trono que Ezequias recebeu. E, meus irmãos, eu tentei comparar isto a alguns de nós. Quantos de nós e de muitos que nós conhecemos que estão neste mundo, neste preciso momento, se encontram sem dinheiro, se encontram sem forças para lutar contra as dificuldades, se encontram sem família, se encontram espiritualmente de rastros e se encontram com a sua autoestima completamente desfeita? Quantos nós conhecemos que estão exatamente neste ponto em que estava Ezequias? Só que Ezequias sabia o que havia de fazer. Ele sabia que precisava de dinheiro. Sabemos que qualquer tipo de monarquia, para se sustentar, precisa de dinheiro. Sabíamos que ele precisava de exército para defender o seu povo. É um facto. Precisava. Sabíamos que ele precisava de família. É um facto. Sabíamos que ele precisava de levantar a autoestima do seu povo. É um facto. Sabíamos que ele precisava de que o seu povo começasse a sentir de novo a espiritualidade no seu coração. Também é um facto. Só que perante estas dificuldades todas, perante estas necessidades todas, Ezequias faz apenas uma coisa. Está escrita aqui no versículo 10, conforme já lemos há bocado. E esta é a ênfase deste texto. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Perante todas estas necessidades, Ezequias decidiu fazer uma coisa. Decidiu fazer uma aliança com o Senhor. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Apesar de ter um trono, um povo de rastros, ele sabia que aquilo que ele tinha que fazer era uma aliança com o Senhor. E é aquilo que cada um de nós que se encontra neste momento com dificuldades tem que fazer.
antes de mais, tomar a decisão de chamar o Senhor para a sua vida. Seja o problema do tipo que for que nos está a assombrar neste momento. Seja a nossa dificuldade do tipo que for. Nada tem resolução se não fizermos em primeiro lugar a decisão de chamarmos o Senhor para entrar para a nossa vida. Porque só Ele nos consegue ajudar. Só o Senhor nos consegue trazer todas estas bênçãos. Não o contrário. O contrário não funciona. Ezequias sabia que o Senhor lhe podia suprir todas estas necessidades. Sabia que primeiro ele tinha que fazer esta aliança com o Senhor. Ele percebeu que o povo tinha virado as costas ao seu Deus. O povo estava de costas voltadas para o seu Deus. E, portanto, o primeiro passo a dar era criar esta aliança com o Senhor. E aí ele tomou essa decisão. Estou resolvido. Vou mudar mesmo. Com atitude. Uma decisão com firmeza. Uma decisão com fé e com a certeza de que é para ser feita agora, neste momento. Nesta hora. Certo dia ouvi um pastor também contar. Os pastores contam muitas histórias. Eu não sei se são verdadeiras ou não, mas eu vou acreditando nelas. Certo dia um pastor contou que também estava com um irmão ao lado e que o irmão lhe disse: pastor, está a ver aquela montanha ali, aquele monte? Vou remover aquela montanha. E o pastor olhou de lado para ele. Vou. Com fé. 2 tratores. 3 caminhões. E 11 funcionários que eu tenho. Oh, meus irmãos, se a ideia era mover aquele monte, era preciso ter fé e criar as condições para que o monte se movesse. Não é eu vou mover aquele monte, vou esperar que o Senhor o mova. Se é para tomar uma decisão, é para tomar hoje, na hora, com as condições necessárias para decidirmos. E foi aquilo que Ezequias fez. Atitude é aquilo que nós precisamos. E foi aquilo que Ezequias fez. E depois vejam que Ezequias, logo de seguida, em primeiro lugar, logo no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado, Ezequias abre as portas da casa do Senhor. Ezequias abre as portas da casa do Senhor. Chama toda a gente. Chama aqueles que o pai tinha dispensado. Abre a casa do Senhor. Purifica o templo. É assim que nós temos que fazer. Chamar o Senhor para a nossa vida. Abrir as portas do nosso coração para que o Senhor possa realmente entrar. E purificarmos-nos. Tirarmos toda a imundícia que existe na nossa vida. Tirarmos tudo aquilo que possa, de alguma forma, estorvar no nosso relacionamento com o Senhor. Retirar tudo aquilo que seja obstáculo à entrada do Senhor na nossa vida. Abrir as portas da casa do Senhor. E foi assim que Ezequias fez. Depois, logo a seguir, no versículo 20, diz assim: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Então o que é que ele fez? Restabeleceu o culto. Depois de ter aberto as portas da casa do Senhor, depois de ter chamado o Senhor para a sua vida, o segundo passo de Ezequias foi restabelecer o culto ao Senhor. Foi permitir que o povo restabelecesse o culto com o Senhor. E é aquilo que nós temos que fazer. Depois de nos purificarmos e permitir a entrada do Senhor, pedir a entrada do Senhor nas nossas vidas,
é começarmos a restabelecer o culto com o Senhor. Começarmos a perceber que o Senhor tem que fazer parte da nossa vida em todo momento e a toda hora. Mas Ezequias não ficou por aqui. Terceiro passo de Ezequias: celebrar a Páscoa. O povo estava com a moral, com a autoestima completamente em baixo. O seu pai, o rei Acaz, não celebrava a Páscoa há muito tempo. Então Ezequias, para levantar a moral do povo, começou por mandar chamar várias tribos. Chamou os sacerdotes, chamou o povo, enviou mensagens para todo o Israel e Judá. Diz o capítulo 30. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o lado, a Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Juntou o povo, chamou toda a gente e celebrou a Páscoa, para fortalecer o povo, para lembrar o povo que o Deus de ontem, a quem eles tinham virado as costas, era o mesmo Deus de hoje e seria o mesmo Deus de amanhã. E com isto conseguiu restabelecer a confiança ao povo. Conseguiu que o povo ficasse mais forte. Conseguiu que a autoconfiança, o ego do povo, fosse restabelecido. Mas Ezequias não ficou por aqui. Depois de ter chamado Deus para a sua vida, depois de ter restabelecido o culto, depois de ter celebrado a Páscoa, o que é que Ezequias faz? Quando o povo já começava a sentir espiritualidade no seu coração, Ezequias ainda não tinha exército, ainda não tinha dinheiro. E o que é que ele faz? Restabelece as ofertas. Chama o povo para ofertar ao Senhor. O povo que não tinha dinheiro, como pudemos ver ainda há pouco. Mas ele chama o povo para restabelecer as ofertas. E vejam a resposta do povo. Capítulo 31, versículos 3 até 8. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte de vida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo eles aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. O povo deu com alegria. Quando Ezequias chamou o povo a dar, o povo deu a sua oferta com alegria. Isto também faz parte do nosso relacionamento com Deus. Preocupemo-nos também a dar a Deus aquilo que é de Deus. E os irmãos sabem que é bíblico. E os irmãos sabem que eu acredito também que o Senhor nos dará em dobro. Mas então, neste momento, Ezequias começava a ver as coisas a ficarem mais ou menos orientadas. Tínhamos chamado Deus para a sua vida, tinha restabelecido o culto, tinha celebrado a Páscoa, tinha restabelecido as ofertas e, portanto, as coisas estavam mais ou menos em condições. Como se calhar estão a vida de alguns de nós aqui.
como se calhar está a vida de alguns lá fora. Parece que está tudo a funcionar mais ou menos bem. Só que quando está tudo a funcionar bem, nem sempre tudo corre bem. E tal como nos acontece a nós, quando tudo está a correr bem e vem o desemprego, tudo está a correr bem, vem a doença, tudo está a correr bem, vem o problema com alguém. Ezequias também não estava livre disto. E eis que quando tudo corre bem, diz-nos o capítulo 32 que depois destas coisas, e reparem aqui no pormenor desta frase, e desta fidelidade, Ezequias foi fiel ao Senhor, fez tudo como o Senhor queria. Depois destas coisas e desta fidelidade, eis que aparece alguém para estragar isto tudo. Estava tudo a correr tão bem, e eis que aparece um tal chamado, que eu hoje já tentei dizer esta palavra várias vezes, Senaqueribe. Eis que aparece um tal Senaqueribe, quando isto tudo estava a correr bem, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Então, quando tudo está a correr bem, eis que alguém aparece e nos estraga os planos. Eis que alguém aparece e nos traz um problema. Eis que alguém aparece e a doença aí está. E Ezequias também não se livrou disto. Quando estava a correr tudo tão bem, eis que lhe aparece uma luta enorme pela frente. Quando tudo está a correr bem, eis que nos aparecem lutas enormes pela frente. Mas sabem uma coisa, irmãos? Deixem-nas vir. Tal como dizia aí um ex-político, onde é que eles estão? Quantos são? Venham eles. Deixem-nos vir. Porque se Deus permite que a luta venha, é porque ela vai servir para alguma coisa. É porque ela vai servir para crescermos. É porque ela vai servir para nos fortalecer. É porque ela vai servir para nos edificar. E se esta luta veio para Ezequias, e se vem para nós a cada momento, alguma finalidade tem. Deixa vir. Deixa vir porque quando estas lutas vêm, coisas tremendas o nosso Senhor faz. Quando estas lutas aparecem, coisas tremendas Deus opera na nossa vida. Os irmãos vejam aqui depois o que diz o versículo 7. Aliás, deixem-me ler-vos aqui do versículo 2 até ao versículo 6. Depois de vir esta luta terrível, aparecer este tal Senaqueribe para dar cabo disto tudo, diz assim a Escritura. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo... E agora vejam o quão tremendo é este versículo. Eu queria até pedir aos meus irmãos que o lessem comigo. Vamos ler todos juntos. Capítulo 32, versículo 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porquê? Oh, meus irmãos, venham as lutas, venham as dificuldades, porque há um conosco. Há um que estava com o rei Ezequias, que está comigo, que está consigo, que é maior, muito maior do que está com ele. Isto não é tremendo, meus irmãos? Nós temos esta confiança de que venham as lutas que vierem, nós temos um que é maior do que qualquer luta. Maior do que qualquer luta, meus irmãos.
Um. E depois continuou dizendo, com ele, Senaqueribe, está o braço de carne, a força, o exército, os homens armados. Mas conosco, o Senhor nosso Deus, que vai fazer o quê? Que nos vai ajudar e que vai guerrear as nossas guerras. Conosco está o Senhor nosso Deus, que nos vai ajudar a ultrapassar o problema de saúde que temos, que nos vai ajudar a ultrapassar o problema financeiro que temos, que nos vai ajudar a fortalecer-nos espiritualmente, que nos vai ajudar na dificuldade que nós temos, que ajudou o Zé e a Tita a ultrapassar o problema enorme de que eles nos iam falar aqui e testemunhar esta manhã. Conosco está este, o Senhor, nosso Deus. Aquele que vai guerrear as nossas guerras. Aquele que nos vai ajudar a ultrapassar as nossas dificuldades. Mas perante isto tudo, meus irmãos, de qualquer forma, a coisa estava preta, não é? Porque o tal do Senaqueribe tinha um exército enorme, era filho de um rei que tinha por diversas vezes ganho batalhas ao pai do rei Ezequias, ao rei Acás, e portanto estava alguém que falava, perdoando uma expressão, de cima da burra, contra alguém que estava com o problema que Ezequias tinha. E este rei, este Senaqueribe, escreveu cartas ao povo, tentando de alguma forma denegrir a imagem de Ezequias, e dizendo ao povo que o pai dele tinha ganho muitas vezes ao pai de Ezequias, ao rei Acás, e que, portanto, o que ia acontecer era a mesma coisa. E, portanto, ou o povo estava a favor dele, ou então estava contra ele. E, na realidade, Ezequias não tinha exército. Tinha meia dúzia de homens que se tinham predisposto a lutar, mas, perante o tamanho, a dimensão do exército de Senaqueribe, não tinham qualquer tipo de hipótese. E às vezes é o que nos parece a nós. Perante determinado problema, perante o tamanho de determinado problema de saúde ou de outro tipo, ficamos pequeninos. Sentimos-nos incapazes de resolver. Ficamos sem forças para lutar. Acabamos por ficar cabisbaixos e aceitar a derrota. Mas Ezequias não fez isso. Ezequias era um homem de fé. E então, perante isto e perante uma nuvem tão negra, o que ele fez está escrito no versículo 20 do capítulo 32. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Pastor, eu estou com uma dificuldade. Preciso da sua ajuda. Irmão, estou com uma dificuldade. Preciso da sua ajuda. Vamos dobrar o nosso joelho. E nós que não temos exército nenhum, temos o poder da oração connosco. Vamos dobrar o nosso joelho. Clamar ao Senhor. Clamar a Deus. Clamar, tal como Ezequias, ao Senhor dos exércitos, que o ajudasse. E depois, meus irmãos, acreditem que eu estava a preparar ontem este texto e acabei por me rir sozinho. Acabei por me rir porque, perante uma dificuldade tão grande, perante uma dificuldade enorme, um exército de gente para derrubar aquela cidade. Imagino o rei Ezequias enrascadíssimo, perdoando uma expressão, juntamente com Isaías, orando ao Senhor. E, meus irmãos, diz aqui o versículo 21. Então o Senhor enviou o quê? Quantos? Quantos anjos? Um anjo só. Então, perante tudo isto, o Senhor enviou um anjo. Meus amigos e meus irmãos, o Senhor precisou apenas de um anjo para destruir todo aquele exército. Eu não sei qual é o tamanho do problema do meu irmão ou da minha irmã.
O tamanho dos problemas que foram aqui ditos esta manhã pelo nosso irmão pastor, dos irmãos que estão doentes e com problemas. Mas eu sei o tamanho do poder do nosso Senhor. E que é maior, bem maior, do que esse problema que o irmão está a passar. E foi aquilo que aconteceu aqui com o rei Ezequias. O Senhor mandou apenas um anjo. E esse anjo só destruiu todos os homens valentes. Se nós continuássemos a estudar esta carta, depois haveríamos de ver porque é que só destruiu os valentes. Porque os cobardes fugiram. Mas fugiram por alguma razão. É preciso que alguém vá e que passe a mensagem do que se está a passar. Mas este anjo destruiu todos os homens valentes. Só um anjo foi mais do que suficiente. E por isso, seja o problema do tamanho que for, o problema que o irmão tem, o Senhor basta apenas um anjo para resolver o seu problema. Eu não sei, mas eu queria pedir aos irmãos que estão aqui esta manhã que, de alguma forma, tenham sentido que haja aquilo que houver. A primeira decisão a tomar é permitir que o Senhor entre na nossa vida. E o resto, tudo, o Senhor fará. O resto, tudo, o Senhor nos orientará para que possamos fazer a nossa parte.